É muito comum entre as criaturas esta falha: criticar a ciência em termos científicos, falar mal das filosofias usando as filosofias, ridicularizar os poetas apelando para a poesia, escarnecer da matemática fazendo cálculos, etc. Até mesmo inteligências bem nutridas cometem essas gafes, fazem essas autotraições. O mesmo se passa com os religiosos sectários. Pensam estar certos não porque podem estar emparelhados com o culto do bem, mas sim por se sujeitarem aos preceitos formais da religião admitida. Para falar, estão com as virtudes de fato, enquanto que para acreditar e praticar, ficam no campo das observâncias sectárias. A verdade serve para ser atirada contra a verdade, simplesmente porque se lhe pode emprestar uma determinada cor, exclusivamente porque é difícil, quase impossível, tomá-la por inteiro. A faceta vale mais do que o todo, a vírgula mais do que a composição e o grão de areia mais do que a praia inteira. Esse é o sistema de culto espiritual do homem terrícola. Salvam-se algumas exceções que, de bom senso, não bastam para fazer regra, embora constituam a regra, porque na Terra a qualidade perde para a quantidade, o peso para o volume e a inteligência fica devendo à astúcia, ao engodo, à malícia. Pelos séculos em fora, a chicana tem perguntado à verdade o que a verdade é, e a resposta é sempre a mesma, porque ao nécio não se deve dar resposta, de que nada adiantaria sem ser aquela que está encerrada na própria vida, cujos ditames valem por aguilhões dolorosos. Do contrário, pergunte-se aos milênios, na pessoa dos grandes mestres, se houve jamais possibilidade para se transformar um nécio em sábio, a queima-roupa ou de imediato. Não, que isso não é de lei, pois esta determina a autorreforma, a levedação íntima, o fazimento de dentro para fora, através de todos os dilemas e de quanta polêmica possa a vida requerer, até que o sujeito consiga saber e viver em sintonia com a grande lei. Ao cabo das evoluções interiores, multimilenares, obtém-se a resposta comum, atinge-se o grau de consciência desejável. Então, se compreende que o espírito de Escol, o brilhante, não é aquele que ostenta uma ou algumas tiaras ou qualquer galardão sectário e exterior, mas sim é aquele que atingiu mais em matéria de sabedoria e de pureza. Simplesmente, apenas mente. Deus não tem necessidade alguma de engodos sectários, de afeições particularistas, de rituais aduladores. O amor entre irmãos é a grande proclamação da verdade, daquela verdade que está acima, muito acima das pagodeiras com que certos homens se locupletam. E para complementação, levanta-se a necessidade premente dos melhores conhecimentos, ao invés de gastar tempo em gestos e atitudes nauseantes, aplique-se em o fazer o bem e na conquista de saberes imortais. 2 universos existem que se completam em profundidades gloriosas. Esses 2 universos são o chamado Criador e a chamada criatura. Toda criatura que marcha em busca de suas próprias virtudes latentes, a fim de torná-las patentes, essa é a que mais serve a Deus. Fora disso, há fanatismo, chicana, malícia. Foi assim que se disse ao padre Ladislau, depois de ter ele, do púlpito de sua igreja, brandido contra o espiritismo todas as invectivas que lhe vieram do fundo da alma raivosa. Ele, entretanto, continuou a sua lúgubre marcha. Para falar, era inimigo de tudo quanto não fosse de sua grei sectária. Para realizar,
pedia dinheiro, vendia tudo e comprava o que podia. Fez um grande templo, comprou terras e casas, construiu um império temporal, ganhou o mundo. Mas para ele chegou também o dia da grande prova, da tremenda defrontação a que é sujeito todo aquele que nasce sobre a terra. Deu-se isso uns 2 meses e pouco depois de minha despedida do plano carnal. E como já estava servindo nas hostes do Consolador, fui convidado a observar aquela passagem. Vamos, disse-me um companheiro, que está por minutos. Tenho certeza que se sairá bem mal o pobre Ladislau. Fez de tudo apenas comércio, procurou avidamente ganhar o mundo. Em matéria de fé, cultivou apenas o pretexto. O companheiro atalhou-me. Fê-lo espontaneamente? Claro, ninguém o tergeu, creio eu, a querer somar tantas regalias temporais. E não se fale de como odiava os outros credos, principalmente o Espiritismo. Tive oportunidade, várias vezes, de lhe falar, e o pobre homem passava da conversação à vociferação, pairando dentro em pouco nas alturas do ódio à solta. Tornava-se agressivo, era ameaçador, lembrando de contínuo a necessidade das funções inquisitoriais. Assim foi que semeou, não é isso? Interveio o companheiro. Simplesmente. Sorte que não pôde consumar as intenções. Pouco menos se comprometeu, enegreceu o olho interno na lídima expressão do Cristo, tornando-se trevoso por inteiro. Egoísmo, ódio, idolatria, tudo aquilo que devia ter combatido, eliminado em si e nos seus irmãos. Entregou-se ao erro, acometido de fanatismo cruel e desesperado egoísmo. Agora que chegou a hora da grande transição, colherá na razão direta da semeadura feita. Terá o seu e na justa medida. Nada mais. Chegados nós ao hospital em que se achava, deparamos nos corredores grande número de seus iguais, companheiros de infeliz campanha, fervilhando em comentários. Como eram do mesmo naipe, teciam-lhe encômios, gabavam-lhe os merecimentos, julgando um grande paladino da igreja. Todavia, uns eram rotos, outros esfarrapados, havendo até quem fosse a expressão da tristeza. Pelo menos um velho sacerdote de olhos esbugalhados levantou a rouca voz para dizer: miséria, miséria. Em coro ditaram os outros, uma assembleia de uns 20 e tantos, que entre si discutiam o destino do companheiro pelos méritos que ostentara. Cala-te, Cassandra, cala-te, mau agouro, sempre vaticinando tragédias e pecados. Qual, enfim, a função de um bom padre? Enriquecer a igreja, torná-la uma potência, fazê-la dominar. Cala-te, cala-te, agourento. O velho de rosto compungido respondeu abanando a cabeça. Jesus ensinou isso. Ele, o divino mestre, falou a linguagem dos pobres, o aramaico, andou de preferência descalço, vestiu-se com uma túnica inconsútil e saiu o mundo afora a consolar os aflitos, a expelir os maus espíritos, a sarar todas as doenças. E nós, que temos feito? Ganhar o mundo, perseguir, matar e reclamar direitos, miséria das misérias. Meu companheiro alertou-me. Vamos fazer-nos invisíveis. Lançando mão desse recurso, entramos no meio deles, observando melhor os caracteres. De fato, eram criaturas bem mal informadas, apenas ávidas de bens mundanos, de respeitos e validades temporais. Como já se disse, satisfeitos com os próprios vícios, dominados por eles. Fomos observar o velho sacerdote que, recostado a uma parede, resmungava qualquer coisa. Ele orava, pedia, clamava ao céu. Meu companheiro avisou-me. Merece atenção, pois se fez penitente, iremos socorrê-lo. Uma freira, assustada, passou por nós, gritando:
Ladislau, pede o confessor! Ladislau, pede o confessor! O sacerdote amargurado que orava gemeu baixinho. Eu também apelei para o confessor. Que adiantou? Um padre muito jovem ainda veio em companhia da freira. O padre dizia presa de grande pasmo. Ele pensa que Deus é surdo? Já o confessei umas 20 vezes em 5 dias. Tenha confiança em Deus, não é um sacerdote? Seguimos os dois, indo ver o moribundo no seu leito de morte. Ladislau estava encaveirado, irreconhecível, tétrico. Olhe para o espírito, recomendou-me o companheiro. Apelei para as minhas possibilidades e vi o que desejara não ver. Ladislau carnal era muito melhor do que Ladislau espiritual. Todo ele era uma pasta escura, cheia de manchas vermelho escuras, sendo que aqui e ali espocavam borbulhas chagosas, fétidas. O quarto se encheu de padres e freiras. O confessor anunciou o grande momento e todos se ajoelharam, entrando em orações. Suas mentes repetiam: Senhor, recebe teu servo. Pai nosso, recolhe teu servidor. Virgem Santíssima, acode a teu filho. A pasta informe foi saindo, saindo, saindo. As manchas tornavam-se mais fortes, as borbulhas mais intensas, o mau cheiro fazia-se insuportável. Dentro de alguns instantes, a pasta ganhou forma humana e começou a gemer, a gemer. Providenciaram a retirada do corpo, mas ali ficou a massa escura, gemendo, gemendo. Os do plano espiritual diziam, olhando assustados: ficará assim até o dia do juízo final, pobre Ladislau. Centenas de comentários surgiam pelos corredores entre os desencarnados, enquanto nós dois forçávamos o velho padre, o amargurado penitente, a sair dali. O nosso intento era falar-lhe, mas longe dali, a fim de encaminhá-lo. Vibrando sobre ele, fizemo-lo obedecer, transportamo-lo ao pátio. Fizemo-nos visíveis e dissemos-lhe de nossas condições e intenções para com ele. Mostrou-se compreensível, aceitou a oferta e acompanhou-nos. Deixamo-lo num bosque longe daquele ambiente infecto, respirando o melhor daquelas radiações vegetais. Prometemos voltar ao anoitecer, pois o nosso intento era levá-lo ao grupo espírita onde trabalhávamos. Ele aceitou e nós partimos. E partimos envoltos em luminosidade absorvente, gloriosa, para lhe servir de encorajamento e estímulo. Vendo-nos assim, ajoelhou-se e deu-se a orar com grande fervor. Foi-lhe isso muito vantajoso, pois ao voltarmos à noite, achava-se bastante identificado com as nossas intenções. Entramos pela casa adentro, apresentamos o velho padre aos amigos e companheiros de trabalhos, fizemos referência aos necessitados como ele, de curas em geral, do corpo perispiritual e da alma. Ele ficou estupefato, notando os serviços que ali se prestavam, num recinto familiar, pobre, muito humilde. A lei manda servir de fato e não manter as aparências, padre. Ele olhou-me com aqueles olhos esbugalhados e tristes, murmurando: Jesus deu este exemplo, falou a linguagem. Já sabemos disso, pois ouvimo-lo assim falar no corredor, quando disputava com os companheiros de infortúnio. E não é verdade? Tornou ele vivamente. É uma das verdades do Cristo. Outras existem, dignas de todo respeito, assim como seja a missão que o Cristo trouxe. Ele balbuciou apelando para a memória. A missão. Falou a linguagem dos pobres, enxugou lágrimas, consolou aflitos, expulsou os maus espíritos, curou toda sorte de doenças, recomendou o amor entre irmãos, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu. Que mais? Consultei-o. Seriam detalhes? Respondeu duvidoso. Que coisa disse dele o Batista?
que trazia o machado nas mãos e cortaria as árvores infrutíferas para atirá-las ao fogo. Que mais? Fazendo um gesto de cabeça significativo de dúvida, tornou: João disse de si que batizaria em água, sendo que Jesus batizaria no Espírito Santo. O Pentecoste foi o testemunho dessa profecia cumprida, não foi? Muito bem. E o que fez Roma 3 séculos e meio mais tarde, dessa gloriosa consolação posta ao dispor da humanidade? Quem autorizou Roma a truncar a torrente revelacionista em troco de idolatrias e fomentações comerciais? O derrame de espírito não fora para toda a carne? O velho padre fez-se triste, cabisbaixo e mudo. Qual era o culto dos apóstolos? Perguntou-lhe meu companheiro. O padre continuou triste e cabisbaixo. Meu companheiro disse: Lembre-se, padre, de que a franqueza é por aqui a mais bela expressão de respeito à verdade. Não recalque coisa alguma, escancare sua alma. Mesmo que esteja errado, havendo sinceridade e franqueza, tudo se conserta com facilidade. Os maliciosos vão para baixo. Desculpe-me, eu estava imaginando. Não penso ser malicioso, não tenho dúvidas a contar. Eu imaginava. Um dia mandaram-me uma carta anônima cheia de frases bonitas, recomendando a leitura de alguns textos. Eram os quase 80 textos que falavam sobre o Espírito Santo. Eu os li e encontrei muitas verdades. Muitas. Jesus praticou a revelação e deixou a revelação como testemunho de sua doutrina. Os apóstolos prosseguiram fazendo o mesmo. Assim vemos Paulo dizer, fazer e recomendar no capítulo 14 da primeira carta aos gregos de Corinto. É incontestável. E que fez a seguir? Perguntei-lhe. Procurei assistir a algumas sessões espíritas. Admitiu os fenômenos? Sim, era evidente a realidade. Mas parei nisso, pois tinha a minha obrigação de padre católico a cumprir. Havia estudado, havia jurado. Os encarnados formaram a mesa e deram início aos trabalhos orando. Depois, um orador falou, comentou um texto evangélico, muito auxiliado por um agente de nosso lado. Fez vibrar o ambiente eletromagnético, atingindo em cheio o velho padre que derramava lágrimas a valer, felizes lágrimas. Ao iniciarem a sessão prática, pediu o padre para se comunicar. Queria experimentar a sensação de falar aos encarnados. Queria dizer-lhes sobre a imortalidade. Queria afiançar-lhes a certeza, a justiça de Deus, a lei. Faça-o, disse-lhe o companheiro, mas lembre-se de que eles sabem isso e disso muito bem, pois nesta casa recomendam-se estudos e observações. Demais, o que o irmão vem de saber e sentir hoje, outros já o souberam e sentiram antes, havendo-se pronunciado com grande entusiasmo. Embora seja comum e louvável o gesto que esboça, deve saber que é prudente manter a melhor serenidade. Encarou o velho padre com agudeza e completou o pensamento. A verdade não tem aumentado nem diminuído com as afirmações ou com as negações de quem quer que seja. Portanto, hoje, amanhã, aqui ou onde for, convém conservar o melhor das condutas, que é saber com simplicidade e ignorar com esperança. Os encarnados estão fartos de saber o que ocorre com muita gente depois de morrer e sofrer muito e ganhar consciência do estado e dos deveres. Muitos voltam saturados de entusiasmo e advertências e acham, o que é judicioso, que melhor fora cultivar-se um pouco mais de espiritualidade durante a vida carnal. Creio que me compreende, pois não? Compreendo, respondeu o padre, e faço questão de falar aos encarnados. Foi conduzido na ocasião propícia e falou aos encarnados. Falou de pai para filhos e confessou o erro em que caíra.
a tragédia em que se metera por falta de hombridade moral, por fraqueza de espírito, antes tivesse abandonado tudo o mais, antes tivesse dado em vida carnal o testemunho devido, rompendo com o criminoso cisma romano, aquele que liquidara com o batismo de espírito, a fim de impor à humanidade idolatrias e explorações temporais em nome do Cristo. Ao deixar o médium, que era uma jovenzinha, disse-nos: eu devia a Jesus Cristo essa confissão e quis fazê-la através do Consolador, para melhor prova perante meus irmãos. Todos os cristãos devem um tributo de honra ao Consolador, por constituir a pedra sobre a qual o Cristo edificou a sua igreja. Eu que fui traidor, confessando o delito, cumpri o meu dever. De hora em avante, tenho o direito de julgar-me um filho pródigo. Seus olhos brilhavam, sua inteligência fulgurava, não se podia deixar de estar bastante com ele. Abraçamo-lo, fizemo-lo um grande amigo, um bom companheiro de serviços.